Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso preparatório para o exame de qualificação da UERJ, tranquilo? Vamos lá, não tenha ansiedade, vamos resolvendo os problemas. O nosso tema de hoje a gente vai estar tratando sobre a proclamação da República e a construção dos símbolos republicanos e a identidade republicana. Para isso a gente vai estar analisando uma questãozinha e depois vamos estar aprofundando a temática conforme a gente tem feito nos outros vídeos. O texto diz o seguinte: eu quisera poder dar a esta data a denominação seguinte, 15 de novembro, primeiro ano da República, mas não posso infelizmente fazê-lo. O que se fez é um degrau, talvez nem tanto para o advento da grande era. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam, seriamente, está vendo uma parada. Aristides Lobo, acontecimento único. Diário Popular, São Paulo, 18 de novembro de 1889. Bom, seguindo a vida, diz lá o seguinte: alguns dias após a proclamação da República no Brasil, o republicano Aristides Lobo, autor do texto, escreveu sobre os acontecimentos de 15 de novembro para o Diário Popular. Considerando o texto, é possível afirmar que Lobo a. rejeitava o levante popular que defendia a instalação de uma república de caráter liberal, b. censurava o movimento sedicioso sem bases sociais provocadas por militares, letra C. desaprovava a organização de um governo democrático com liberdade e participação popular. Ou letra D. condenava os partidários do ideal positivista, defendiam uma ditadura de intelectuais civis. Vou parar aqui, tenta resolver, pausa. Então vamos lá. Pausou, visualizou, respondeu. Se você marcou a letra B de bola, você está correto. Resposta correta, B de bola. Vamos falar um pouquinho sobre a proclamação da República, sobre a criação dos seus símbolos e do ideário republicano, para ver se a gente consegue entender por que a resposta seria B de bola. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Voltando à temática aqui, a gente tem que lembrar do finalzinho do último vídeo, né? No último vídeo, a gente vinha falando sobre a queda do Império e a ascensão da República. E a gente falou que a proclamação da República tratou-se de um golpe militar. E realmente assim o foi. Muitas pessoas que estavam engajadas no republicanismo há muito tempo, os que eram chamados de republicanos históricos, como a gente tem um exemplo da Aristides Lobo, ficaram bastante decepcionados pela forma como foi proclamada a República no Brasil. Eles sonhavam com uma proclamação da República Brasileira, tal como havia sido a francesa em 1830, por exemplo, com muita participação popular, com envolvimento do povo e, com isso, um movimento integrado à sociedade. Porém, como ele diz lá no texto, o fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu a tudo bestializado. Você nota na frase, né, do Aristides Lobo um sinal de grande decepção conforme as coisas se desenrolaram, porque os militares entraram no Congresso Nacional, fecharam o Congresso e informaram depois o Pedro II que ele e a família real tinham 48 horas para sair do país. Como não houve resistência por parte do Pedro II, assim instaurou-se a República no Brasil.
A grande questão é que essa república instaurou-se sem nenhum apelo popular. E por isso era necessário você criar meios para tornar essa república simpática ao povo brasileiro, visto que o povo brasileiro já estava vinculado ao ambiente monárquico, né, desde 1822. Então, mediante a isso, os membros que estavam participando desse governo republicano que se instaurava vão estar construindo alguns símbolos nacionais. O primeiro símbolo nacional proposto para a criação dessa república, que se chamou a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, seria uma bandeira. E a bandeira que foi proposta era uma bandeira semelhante à bandeira dos Estados Unidos, só que ao invés de você ter listras brancas e vermelhas, você teria listas verdes e amarelas. Como a população brasileira não curtiu muito aquela bandeira, gostava mais da bandeira anterior, eles fizeram uma adaptação da bandeira anterior. Cássio, como era a bandeira anterior? Bem parecida com a que a gente usa hoje, né? O retângulo verde, o losango amarelo, só que no meio do losango tinha o brasão da família real. Foi tirado o brasão da família real e foi colocado lá o lábaros estrelado com o lema da república que se instaurava, ordem e progresso. Obviamente que tiveram que mudar a simbologia das cores. O verde e amarelo simbolizava as cores da família real, os Orleans e Bragança. Né? Nesse momento, era necessário você fazer o quê? Você substituir isso. Então, o verde passou a ter simbologia das matas, o amarelo a simbologia do ouro, e, no caso, o lábaro estrelado a simbologia dos céus brasileiros. Então, mediante a isso, o que a gente nota é que você cria um símbolo a partir de um outro. Então, você tira os símbolos monárquicos que estavam na bandeira, a cor da família real, o brasão da família real, substitui a simbologia das cores, retira o brasão e coloca o lábaro estrelado. Dessa forma, você passa a ter uma bandeira republicana que tem algum tipo de vínculo, ou pelo menos tenha simpatia por parte da população brasileira. Um outro símbolo importante que foi inserido pelos republicanos, talvez sem tanto sucesso dentro desse processo, foi a trazer para cá um símbolo da República Francesa. Então, um dos símbolos da República Francesa era a Marianne, né? Simbolizava a República e a liberdade na França. Trouxeram para o Brasil com algumas modificações, como, por exemplo, o nome Mariana, assim como também tiraram o gorro dos sans-culottes da cabeça da Marianne e colocaram louros de café, simbolizando uma ligação desse símbolo com o Brasil. Não colou muito, até porque, se você for parar para pensar, a maior parte dos brasileiros nem sabe que ela está presente no nosso dia a dia. Eu espero que esteja presente no dia a dia de vocês, né? A Marianne está nas notas de real. Então, aquela mulher que está na sua nota de real, que você pensa que é um homem, tem o nome dela embaixo, República. Então, ela é o símbolo da República Brasileira, um símbolo importado, mas que não ganhou muita fama junto aos brasileiros. Né? Um outro símbolo importante é o hino nacional. A música já existia desde o período do Império. A letra foi inserida naquele momento. Então você cria um novo símbolo, né? Um novo hino para o Brasil, visto que o hino nacional até então era o hino que hoje é o hino da independência. Um último símbolo que a gente vai citar que foi criado nesse cenário foi o mártir, ligado a esse movimento republicano. O movimento republicano escolheu como mártir, para tentar aproximar ainda mais o povo do regime republicano, a figura do Tiradentes. Tiradentes tinha participado de um importante movimento na época do Brasil colonial, chamado Inconfidência Mineira, que era um movimento separatista, queria promover a independência de Minas em relação a Portugal, e era um movimento republicano. E dos 12 que participaram da organização dessa tentativa de revolta contra a coroa portuguesa,
o único que saiu morto foi o Tiradentes. Então, o Tiradentes foi escolhido pelo governo republicano para ser ligado a essa república que se montava. Afinal, ele tinha sido o primeiro cara a morrer pela independência e pela república no Brasil. Então, vão fazer uma aproximação entre a figura do Tiradentes e a figura de Jesus Cristo. Afinal, Jesus Cristo, de acordo com a mitologia cristã, morreu para redimir os homens dos seus pecados, enquanto Tiradentes teria morrido para garantir a liberdade e a república no Brasil. Então, mediante a isso, contrataram o principal pintor brasileiro da Escola Nacional de Belas Artes, o Pedro Américo, e pediram ao Pedro Américo que fizesse um quadro, o Tiradentes esquartejado. Provavelmente você já viu esse quadro em algum lugar. E esse quadro, ele traz alguns elementos importantes. Primeiro, a cabeça do Tiradentes está do ladinho de um crucifixo com Jesus Cristo. E se você for observar o formato do rosto, tamanho da barba e do cabelo, aproxima-se bastante com o de Jesus, para que as pessoas justamente fizessem esse link, essa comparação. Se você for pegar as peças do corpo do Tiradentes, todas elas estão mostrando ossos expostos, o que demonstra o grau de violência e dor que essa pessoa deve ter sofrido. E essas peças juntas formam o mapa do Brasil. Então a ideia era criar um símbolo, um mártir, um homem que sofreu, tal como Jesus Cristo, para ser o líder, né, ou pelo menos o símbolo dessa república que se instaurava. Tanto é que criaram um feriado nacional para que a gente não esquecesse desse sujeito, né, em nenhum momento. Então, todos os anos você se lembra do Tiradentes no dia 21 de abril. Então, mediante a isso, a república ela foi criando símbolos para se tornar mais simpática ao povo brasileiro. O tempo se passou e se estende aí até os dias atuais, em 2019, mas ainda assim a gente não consegue ver uma simpatia muito grande do povo brasileiro para com a república, né? Pelo menos eu não consigo enxergar, né? Diferentemente, né, dos jogadores franceses que na Copa do Mundo, né, ao ganhar um jogo gritaram "Viva la República", você não vê nenhum jogador de futebol brasileiro, por exemplo, fazendo um gol e indo comemorar a República Brasileira, assim como você não tem muito vínculo das pessoas com o regime republicano, até porque são muito descrentes deles devido aos grandes escândalos de corrupção que o nosso país enfrenta, desde a proclamação da República até os dias de hoje. Então, mediante a isso, a proposta dos republicanos da criação de símbolos de uma identidade republicana foi feita. De repente não funcionou 100%, mas foi feito e a gente vive um regime republicano até os dias de hoje. Por vezes democrático, por vezes oligárquico, por vezes até ditatorial, mas já convive, né, na política brasileira, pelo menos desde 1889. Bom, galera, a gente vai fechando o nosso vídeo por aqui. Fiquem atentos, não percam o próximo vídeo. Né? Ao longo da semana a gente vai estar publicando diversos vídeos. E lembre, cada tema desse discutido pode valer o seu ar. Não perca, tá bom? Então vamos parando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.